E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vamos falar de economia e vamos falar de notícia boa para Bolsonaro, né? Isso daqui, na verdade, tem um pezinho, não em fake news, né? Mas de distorção por parte da imprensa. Porque a manchete do Robson Bonin, que é um cara sentido, rapaz. Eu não sei qual é o problema do Bonin com o Bolsonaro, sabe? Não sei mesmo. Às vezes é um amor não correspondido. A maré de boas notícias da Caixa para a campanha de Bolsonaro, né? Eu falei, tá, vamos ver o que a Caixa vai fazer. Vai fazer o quê? Vai financiar Bolsonaro? Vai dar dinheiro para Bolsonaro? E passou uma notícia boa para Bolsonaro. Eu falei, então, a campanha de Bolsonaro, né? Vamos ver o que tem a ver a Caixa e a campanha de Bolsonaro. A matéria diz: nas últimas semanas, a Caixa liberou 11 bilhões de reais em empréstimos em diferentes linhas de créditos para microempreendedores. Tá. E a campanha de Bolsonaro? Deve ser no segundo parágrafo. A matéria tem 2 parágrafos. O banco ainda abriu 120 mil contas para esse público e distribuiu 4.500 maquininhas de cartão, além de enviar 86 mil cartões de crédito a mulheres. Tá. E a campanha de Bolsonaro? Não tem nada, gente. A matéria devia ser a maré de boas notícias para a economia brasileira. A maré de boas notícias para o microempreendedor. A maré de boas notícias para o desempregado, que talvez ele vá conseguir um emprego agora. Não. Mas o cara tem que enfiar Bolsonaro em tudo. É inacreditável. É uma doença. É dodói da cabeça. Pessoal, isso daqui é para qualquer pessoa celebrar. Gente, o microempreendedor é aquele cara que ele assim, tá montando uma empresinha que com fé em Deus vai prosperar. Vai prosperar, espera aí que dê 120 mil, que Deus bote a mão e que em menos de um ano, pelo menos, cada um tenha 10 funcionários. Pelo menos, ajudando 10 famílias. Mas pelo menos. É maquininha de cartão. Maquininha de cartão todo mundo ganha. O cliente vai poder passar, etc. A operadora de cartão. 86 mil cartões de crédito para mulheres. Crédito para mulher. Mas não, tem que enfiar campanha de Bolsonaro. Assim, eu não consigo entender como são as coisas. Eles têm raiva do Brasil. Eles odeiam o povo brasileiro. É o interesse supremo de eleger o Lula. Mas beleza. Aí veja. O interesse supremo de eleger o Lula. Vamos ver a manchete, vamos ver a imagem. Fábio Galo. Vale a pena investir no Brasil? Analistas e fundos internacionais se mostram favoráveis. Tá. Por que ele tá com a foto do Lula? O que é que tem a ver uma análise de investimento no Brasil com a foto do Lula? Se você colocasse a foto da Câmara, do Senado, do Legislativo, eu entendia. Porque já teve eleição. É o pessoal que vai cuidar das leis. Então, não, você já tem uma quantificação ali, né? Você já tem um julgamento que você pode bater o martelo sobre o Legislativo. Mas por que colocou a foto do Lula? Eu não entendi. Não faz nenhum sentido. É porque ele já quer tentar... Ó, o Brasil vai dar certo se o Lula vencer. Se o Lula vencer, né? Vale a pena investir no Brasil? Vale a pena? Será que vale a pena investir no Brasil? Vamos falar sobre o Lula. Vamos falar. A Veja ontem... A Veja agora tentando competir com o Metrópolis. Aí eles agora estão soltando quase todo dia um vídeo de 3, 4 minutos. No mesmo estilo do Guilherme Amado. Camisa social, nunca de terno, dobra a manga, deixa a barbinha sem fazer, aí bota alguém bem esmirradinho. Ai, eu tô aqui fora do mercado, né? Só que sem óculos. O rapaz da Veja não usa óculos, né? Igual o Guilherme Amado. Aí fala todo dócil, né? Não, aquela vozinha. Nossa, gente, isso aqui. Aí tem até uma pausa dramática depois que ele fala a introdução. Igual. Assim, o cara. Acho que o sonho do Diego Gimenez é igual ao Guilherme Amado, mas beleza. O balde de água fria dos Estados Unidos e o componente Lula no radar do mercado. Não vou falar sobre os Estados Unidos. Ele começa a discorrer sobre a questão de desemprego lá, que caiu, blá, 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 blá. Aí quando ele vai falar do Lula e do mercado brasileiro, fala o seguinte, ó. O mercado repercute negativamente algumas falas do ex-presidente Lula no campo econômico. Quais falas são essas? Falta de sinalização sobre o teto de gastos, reforma administrativa, falta de também a nomeação de quem pode ser um ministro da Fazenda, da Economia. Quem que vai ser Lula? Não sei. Ninguém sabe. Não sei. Isso pegou mal. Isso pegou mal no mercado. Então acho que pode ser uma resposta, né? Vale a pena investir no Brasil? Não, se o Lula vencer.
Vamos continuar. Evelene Catanhete. Trazer informações do possível, acho que é amigo dela, né, o Luciano Huck. Huck avalia declarar voto em Lula mediante compromisso com contas públicas. Emissários do Lula foram procurar Luciano Huck, e aí o Luciano Huck cobrou uma âncora programática e tem criticado no seu grupo de estudos sobre o Brasil a falta de propostas de clareza e de sinalização sobre a equipe de um eventual governo. Tá todo mundo tentando eleger o Lula. Gente, assim, não falta nada pra essa turma apoiar o Lula. Não falta nada. Porque eles criticam o Bolsonaro todo dia. Mas tá tão feio o comportamento do Lula, mas tá tão feio que a turma tá com vergonha de falar, eu voto no Lula. E tão feio que tá. Você vê a Angélica, já falou voto no Lula. Não seria nenhum esforço pro Luciano Huck. Pra ele tá cobrando. Bom, se você olha o Luciano Huck, você olha quem é a turma dele, principalmente a turma do Luciano Huck no mercado financeiro, você fala, pô, não é um cara aleatório, né? Então, às vezes ele dá algum tipo de sinalização, aí lá na frente dá errado, aí ele vai falar o quê? Eu falei, e aí, Luciano? Aqui, se ele me cobrar a Lula federação, ele falou, não, apoiou o Lula porque ele falou que ia fazer isso, mas ele mentiu pra mim. Aí ele tenta fazer isso daí, né? Mas todo mundo sabe que ele tá apoiando o Lula. Aí fala o seguinte, ó, falta coordenação, diagnosticou o Huck em uma das reuniões, conforme relatos, e disse que Lula precisa mirar mais diretamente alguns segmentos inseguros do eleitorado. Segundo ele, Lula deveria anular as fake news bolsonaristas na ala religiosa, deixando claro suas posições quanto a temas espinhosos. Bom, sobre isso, primeiro que eu acho que fake news bolsonarista, eu não sei o que é, não sei do que ele se refere. Agora, tem uma coisa que eu realmente concordo com o Luciano Huck. Seria muito bom, mas muito bom, se desde setembro, sei lá, desde de julho, o Lula viesse a público e ele falasse o que ele pensa da Nicarágua, o que ele pensa da Venezuela, o que ele pensa realmente, né, sobre as pautas que envolvem, né, as pautas de costumes, deixasse bem claro tudo, que aí não tinha problema, ninguém ia ficar com dúvida. Deixa claro, fala aí, Lula, o que é que você defende, seja claro e direto. Além de especificar se vai ou não recriar o imposto sindical. Síndrome do piu-piu, ou do frajola, né? Eu acho que eu ouvi um gatinho. Quantas vezes Lula e a turma da esquerda, do PT, já falaram que algo precisa ser feito, né, sobre essa questão do imposto sindical. Não precisa criar o imposto sindical, mas que é outro mecanismo. Quantas vezes? Assim, tá esperando o quê? O frajola abrir a gaiola, pegar o piu-piu e comer. Te comi. Ah, não sabia. Meu Deus, fui enganado. E como vai tratar o MST e dar segurança jurídica ao agronegócio e aos setores produtivo e financeiro. Sobre o agro. Empresas do agro ameaçam cortes se Lula vencer a eleição. Empresas do agronegócio estão circulando comunicados entre fornecedores, clientes e funcionários, por meio dos quais afirmam que vão reduzir ou suspender investimentos e promover cortes caso Lula seja eleito. Em textos com redações bem similares, justificam a medida em razão da instabilidade política e possível alteração de diretrizes econômicas no Brasil. Na verdade, são aquelas mudanças no que diz respeito às regulamentações. As ideias que se defende, né? O que é desmatamento hoje pode mudar totalmente o conceito num futuro bem próximo. Se der tempo, no final do vídeo, tem uma matéria que já fala sobre o cerrado. Sabe a história do diligence, que envolve a região amazônica? Ah, se for terra desmatada, não pode vender própria, etc. Então, já querem trazer isso pro cerrado agora a partir de 2025, mas também tem umas maracutaias no meio, espero ter tempo de falar. Aí veja, o Lula segue calado, ele podia deixar as coisas claras, cristalinas, como é na campanha de Bolsonaro. Todo mundo sabe o que esperar do governo Bolsonaro no segundo mandato. Assim, é claro. Você vê que teve inclusive alguns assuntos espinhosos que viralizaram nas últimas horas, que são propostas, goste você ou não, a turma tá defendendo. E não tem vergonha de assumir, falando, a gente vai defender isso daqui, se a gente for eleito vai ser isso daqui. Vou trabalhar junto com o Bolsonaro para aprovar isso daqui. A turma fala. A turma da direita tá aí, jogando limpo. Aí vem a Folha de São Paulo, quase uma linha auxiliar do PT. Exigência de nome de Lula para a economia é pretexto para apoiar Bolsonaro. Sabe aquela história? Todo mundo que não apoia o Lula é fascista? É tipo isso, ó. Todo mundo que não apoia o Lula é pretexto para apoiar Bolsonaro.
pobreza mental de empresariado que age na política é responsável por desgraças. A culpa é do... Olha só, né? A culpa, se alguma coisa de ruim acontecer, é do empresariado. Não é do cenário nebuloso, misterioso que o Lula mantém aí sobre seu projeto econômico. Aí pensa. Imagina se o Brasil perde o freio, perde essa âncora fiscal. Começa a gastar adoidado, mas adoidado. Os empresários que estão errados de pedir, pelo amor de Deus, qual vai ser a âncora fiscal desse país? São os empresários que estão errados. Os empresários, gente, todo mundo sabe o custo que é para ter um funcionário no Brasil fichado, bonitinho, férias, 13º, PIS, sabe, FGTS, paga tudo bonitinho, vale transporte. Não é barato. Não é barato. Aí se fala em rever a reforma trabalhista. E se rever e colocar mais e mais direitos, os meus direitos, blá, blá, isso pode atrapalhar o mercado e gerar inclusive desemprego. Aí a culpa é do empresariado que está preocupado com a economia e quer ter algum tipo de sinalização para saber que vai ter um governo responsável. Não, é a pobreza mental do empresariado. Veja só por que quer saber das propostas econômicas. Se tornou um crime agora questionar. Você tem que confiar de forma cega no Lula. É o que a Folha de São Paulo quer. E se você não confia, você é bolsonarista. Você não presta, você é negacionista. Aí vai a entrevista do ministro das Comunicações aí, do Faria, pro Estadão. Separei 3 perguntas que fizeram para ele, as respostas. Que achei que ele deu, sei lá, soltou algumas informações que eu, de coração, espero que ele esteja correto no que ele está falando. Uma das perguntas, a manchete é o seguinte: a gente acredita que Lula já chegou no teto, diz ministro das Comunicações de Bolsonaro. Também tenho meio que essa visão. Acho meio difícil o Lula continuar crescendo. Ainda que ele ganhe um pouco mais de voz, por causa do Ciro, da Simone Tebet, né, as pessoas que votaram, eu acho que isso não vai fazer muita diferença. Montei uma tabela aí, até agora com os números que saíram, né, da Quest, da Datafolha, sobre assim, você que votou no Ciro, você que votou na Simone Tebet, que você vai votar? Tá no 0-0, Lula e Bolsonaro. Mas enfim. Aí fala o seguinte, né, que cálculos a campanha faz para reverter a desvantagem de 6 milhões de votos, né? Vocês ganharem do Lula. Aí depois fala, não, a gente terminou o primeiro turno com as pesquisas, dando um resultado bem diferente. Aí fala das pesquisas internas, do que a imprensa ia falando. Aí fala que realmente se tivesse com uma distância de mais de 8 pontos, aí seria muito difícil. Mas, pô, 5 pontos é só trabalhar e tirar a vantagem. Aí ele fala o seguinte, ó. Primeiro, precisávamos ganhar no Sudeste e ganhar em São Paulo e o Tarcísio ir para o segundo turno, para a gente ter um arranque. Tarcísio, São Paulo é importantíssimo. É o maior colégio eleitoral do país. Não precisa se preocupar com Minas, que Minas era zen, mas era uma certeza. E no Rio de Janeiro, Cláudio Castro estava também bem, né, encaminhado. O grande problema também era em São Paulo. Bolsonaro recebeu apoio do Zema, que pode ajudar a virar Minas. Recebemos grandes apoios. A gente projeta mais de 60%, tanto ele quanto o Tarcísio, né, dos votos em São Paulo. E Goiás também está com o presidente, Goiás do Caiado. Aí ele fala o seguinte, no Nordeste é o voto de base. O deputado coloca o voto na urna. E aí, quando ele fala isso, o jornalista pergunta, como assim? O que é que você quer falar com isso? Aí ele fala uma coisa, que a gente também vem comentando, envolve a abstenção. Ele fala assim, ó. Teve 82% de votos válidos para deputado federal. A cola desses deputados para... Desculpa, deve ser a conta, né? Não sei se falou errado, mas seria assim. A cola desses deputados para sobreviver era com Lula. Se eles colocassem na colinha o nome de Bolsonaro no primeiro turno, eles perdiam voto. Talvez seja o que está acontecendo na Bahia. O cara fala, pô, Lula tem mais voto aqui, vou botar o nome do Lula, ainda que eu seja mais à direita, só para me eleger. E esses deputados que já estão eleitos foram ao Planalto, tiveram com o presidente e disseram, agora, no segundo turno, é só o presidente. Nossa base vai votar no presidente. Ele vai ter aí 300 deputados que não trabalharam para ele e que agora vão trabalhar. Confusão, mas assim, ó, ele tá falando. Teve a galera que no primeiro turno era talvez até mais à direita, turma do Centrão, quem sabe, e não tá trabalhando para Bolsonaro. Saíram matérias sobre isso. Por isso que chamou minha atenção. Saíram matérias. Inclusive até gente do próprio PL. Não que estivesse fazendo campanha para o Lula, mas não tava colocando nenhum nome na colinha. Estava tentando colocar como neutro, para não criar resistência na hora do voto. E agora, vários desses deputados, até os que colocaram lá na colinha o Lula,
Agora, irmão, vai pedir voto para Bolsonaro. Vai pedir. Bonoro, vamos que vamos. Tudo nosso. Hoje, vejo perspectiva total de vitória de Bolsonaro. Lula conseguiu apoios de centro, como a Simone Tebet, enquanto Bolsonaro fechou com os governadores eleitos dos grandes colégios eleitorais. E aí, o que é que vale mais? Aí o Faria fala, os grandes apoios estão do lado do presidente. Eu realmente acho que estão. O voto da Simone Tebet, que é para Lula, a gente já mediu e foi no primeiro turno. Nas nossas pesquisas, Lula não teve aumento de votos. A gente acredita que ele já chegou no teto. Ele recebeu todos os votos possíveis do Ciro, da Simone. Ele perde São Paulo, perde Minas. O presidente vai converter votos até pela rejeição, que já diminuiu muito. Aí o que ele diz agora, ó. Quem recebeu apoio foi Bolsonaro. A política sabe ler. Política sabe ler. E aí você começa a ver, realmente, teve uns movimentos estranhos. Temer criticando o Lula. Ele nasceu do Bolsonaro, mas deu uma criticada no Lula. Rodrigo Garcia. Não, sou antipetista, tô contra. Aí são dias só, chocou o PSDB. Você vê, pô, isso aqui tá meio coisa, né? É como se a turma tivesse sentindo o cheiro que o barco virou direção. Assim, pô, parece que aquelas pesquisas estavam meio complicadas, né? Imagina se não tivesse essas pesquisas todas dando ampla vitória pro Lula. Será que Bolsonaro não tinha terminado na frente? Será que Bolsonaro não tinha terminado na frente? Porque talvez o Ciro e a Simone Tebet ia ter mais votos, né? Até a questão do voto útil. Aí eu passo, pô, pera aí. Aí tá meio complicado. O mercado cresceu na segunda-feira 5,5%. E o mercado tem força. Vocês acham que essa turma do mercado financeiro não vai lá bater em Brasília direto? Pra aprovar prédio de lei, pra saber de uma coisinha aqui, saber de uma coisinha colar. Muita gente do mercado que às vezes apoia um candidato XYZ. E não é apoio assim, malvado, tipo essa turma que agora adora apoiar parlamentar da pauta identitária de esquerda. Não, parlamentar vamos apoiar aqui, pô, esse cara aqui tem uma pauta mais liberal, mais coisa. Vai facilitar aqui um pouco o mercado, vai melhorar algumas coisas, né? Tentar colocar o Brasil no prumo. Quem tem leitura política vê que um Congresso conservador assumiu o Senado e a Câmara. E aí qual o ponto? Deixa eu terminar. Bolsonaro teve um pouco menos de votos que esse Congresso. Tem tudo para chegar a esse patamar. A leitura do mercado é, se Lula for eleito nesse Congresso, o Brasil não vai se entender. Aí para e pensa. O melhor cenário para um país se desenvolver é conter um diálogo. Tu já pensou? O presidente querendo ir para a esquerda. Congresso e Senado querendo ir para a direita. Vai ter conversa? Não. Vai ser briga 24 horas. Aí vai travar. Aí vai discutir isso. Aí vai discutir aquilo outro. Aí diversas pautas que as pessoas aí, né, empresários querem ver, querem dar para boletar com força. Às vezes as empresas crescendo, contratando gente, tocando terror. Bicho, não vai andar. O país vai ficar em crise. Vai ficar assim um país sem governabilidade. Aí ele fala o seguinte, né? Ó, Bolsonaro teve, né, um pouquinho menos de votos que esse Congresso. Aí você vai na questão dos deputados e senadores. Fala, pô, se Bolsonaro ele já teve menos votos, agora vai ter toda essa turma trabalhando para ele. Ou seja, no segundo turno, cada voto é 2. Porque é o Lula deixando de ganhar 1, né? Perdendo 1 e Bolsonaro ganhando. Então, Lula perde 1 e Bolsonaro sobe 1. Aí a diferença cai de 2 em 2. Aí o cara faz a conta, pô. Então, vai ter abstenção. A abstenção no segundo turno sempre é maior. A turma que vai estar na pista aí realmente trabalhando para uma coisa ou outra, tá mais ligada a Bolsonaro. Bolsonaro fez a semana inteira a reunião com mais de 40 senadores. As discussões agora já são quem que Bolsonaro vai querer escolher para os bolsonaristas, né? Para chefiar o Senado. Ninguém nem mais questiona que o Lula tá reeleito. Ninguém nem mais questiona. Só fala que o Pacheco tem maus lençóis. Aí o cara olha para esse cenário e fala, bicho, votar no Lula é apostar na falta de governabilidade. O Brasil vai entrar em crise. 7 dias de boa notícia para Bolsonaro. Calma. Hoje de manhã, 5h40 da manhã, Lauro Jardim solta a seguinte nota. Antes reunidos com Lula, mega empresários procuraram Bolsonaro depois do primeiro turno. Procuraram Bolsonaro. Aí volta naquela expressão, ó. A política sabe ler. A política sabe ler. Quem tem leitura política, né, viu? Bonorinho, nada vale a pena botar comida aqui, né?
um pé em cada canoa. Aí diz, ó, na noite de domingo, assim que a contagem de votos terminou, 2 mega empresários que dias antes haviam participado de um, segundo Lauro Jardim, né, consagrador jantar entre Lula e o PIB, entraram em contato via WhatsApp com o assessor direto de Bolsonaro. Mostraram-se interessados em também botar um pé na outra canoa. Um deles escreveu, bem melhor que o esperado, agora é forte para ganhar no segundo turno. É aquela história. Na dúvida, é melhor ficar bem com os dois lados. Olha como a maré de domingo pra cá, mas mudou assim de um jeito. E, gente, Bolsonaro meteu 7 gols seguidos até hoje. Só mega evento, mega participação, mega apoios. Não é que ele ia receber, recebi aqui, sei lá, 5 deputados, não. Tinha 300 deputados. Trouxe o Rodrigo Garcia, já falando de apoio, de 480 prefeitos. Trouxe o Zema, falando do apoio, de 600 prefeitos. Trouxe o Caiado, não sei se foi 300 prefeitos, uma coisa assim. Governadores do Norte. O Sul tá com o Bolsonaro. Levou o Sudeste. Será que não é uma cena pra falar, cara, vocês querem ver o Brasil deslanchar? Mito, Mitaí, Mitessias, Mitonaro, 22. E quer saber notícias positivas do governo? Lembra, o QR Code aqui não é Pix, não é nada. É lá um Google Drive que o Nicolas fez, tem várias notícias positivas sobre o governo, divisa por estados, tudo bonitinho, conforme manda o figurino. Só botar aqui no QR Code, mostrar para seus amigos que ainda estão na dúvida do voto.